Quero convidar você para abrir a sua Bíblia no Salmo 23. Nós iniciamos uma série de mensagens nos Salmos, estamos ainda no Salmo 23, e eu quero ler mais uma vez este Salmo com você. Assim nos diz a palavra do Senhor: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto às águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Vamos orar? Senhor, nos ajuda a compreender a tua palavra, a não apenas sermos ouvintes, mas nos ajuda também a sermos praticantes, e que a tua palavra console, conforte, fortaleça a nossa alma nessa noite. Tudo isso para o louvor e glória do teu santo nome. Assim nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Nós temos visto nesse salmo que este salmo ele é riquíssimo. Este salmo nos fala do pastor supremo. O pastor supremo que é divino. O pastor supremo que nos satisfaz. O pastor supremo que nos dá descanso. O pastor supremo que nos revigora o vigor. E nós queremos dar continuidade a este salmo, observando agora a segunda parte dele, que se encontra no verso 4. Leia comigo mais uma vez. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Talvez você tenha apenas ouvido a leitura, mas eu quero convidar você a ler em voz alta, meditando na leitura deste versículo. Mais uma vez, juntos. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Esse pequeno trecho, irmãos, aqui deste salmo, tem algo a nos dizer, tem algo a nos falar, tem algo a nos ensinar. Temos visto a riqueza deste salmo, cada expressão, cada frase que o salmista, aqui dirigido pelo Espírito de Deus, ele registra, ele entoa, porque o salmo era um cântico, nos enche a alma, nos consola. E como eu falei da vez passada, muitas vezes este salmo, ele é apenas memorizado, cantado, lido no culto, lido em momentos fúnebres, mas poucas vezes, na verdade, meditado, refletido, exposto e aplicado. Por isso nós estamos nos detendo nele, por isso nós estamos nos debruçando nele, para ouvir do Senhor o que ele fala a respeito dele mesmo neste salmo, para a nossa edificação. E aqui no versículo 4 há algumas verdades que eu gostaria de destacar para a nossa meditação, para a nossa reflexão e para a nossa aplicação neste tempo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. O que é que esse pequeno trecho aqui nos ensina? Primeiro, irmãos, que toda a minha vida, toda sua vida é guiada pelo Supremo Pastor. Eu vou repetir. Toda a minha vida e a sua vida é guiada pelo Supremo Pastor. Veja o que ele diz aqui: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. É interessante que, quando você olha o versículo 2,
que nós já vimos na transmissão passada, diz que esse pastor, ele nos leva a pastos verdejantes. Ele nos leva a águas de descanso. E vimos que este pastor, ele é cuidadoso com sua ovelha. Ele alimenta a sua ovelha. Ele fortalece a sua ovelha. Ele dá descanso à sua ovelha. Nesse tempo presente e depois na eternidade, um descanso permanente. Mas observe que o salmista aqui, ele nos diz no versículo 2, que este pastor supremo nos leva por caminhos de pastos verdejantes. Ele nos conduz a águas tranquilas. No versículo 3 diz que ele nos conduz por veredas de justiça. Mas no versículo 4, ele diz que este pastor também nos conduz por vales de sombra de morte. Isso nos diz que não há nenhum momento, irmãos, da nossa vida, quer momentos bons, quer momentos maus, em que não estejamos sendo guiados por este supremo pastor. Nós não podemos cair naquele engano que nos dias bons estamos sendo guiados pelo Senhor, estamos sendo abençoados pelo Senhor, que o Senhor está conosco, porque a bênção está repousando sobre nós. Mas quando vem dias maus, dias difíceis, dias de tribulação, aí é o diabo, aí é o inimigo. Sabe que mesmo sendo o inimigo, mesmo sendo o diabo, ele só está agindo por permissão divina. O Senhor nos guia a pastos verdejantes, a águas de descanso, a veredas de justiça, mas também Ele nos conduz por vales, por momentos de tribulação. E Ele faz isso com um propósito soberano de nos instruir e de nos abençoar. Se você olhar a vida de Jó, quanto Jó sofreu, que tragédia caiu sobre a vida de Jó, sobre a família de Jó, sobre os bens de Jó. Ele só não morreu porque Deus não permitiu que o diabo tocasse na sua vida, mas permitiu que tocasse nos seus bens, permitiu que tocasse nos seus filhos, permitiu que tocasse na sua saúde. Mas você já leu o final do livro de Jó? Lembra o que Jó diz? Porque Jó chega um momento, lá no meados do livro, lá, você vê Jó se queixando, porque Jó não sabe o que está acontecendo na sua vida. E Jó faz perguntas a Deus, e Deus responde a Jó com outras perguntas. Então Jó entende que ele não entende nada. E no final, ele diz: antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. O tempo todo, Jó estava sendo guiado por esse supremo pastor, quer na prosperidade, quer na tragédia, quer na saúde, quer na doença, quer com a família ou sem família. Deus estava ali, guiando. Por que não lembrarmos também, ou mais uma vez, de José? José que foi vendido por seus irmãos, que foi levado como escravo, que foi falsamente acusado, que foi colocado na prisão, mas que depois o Senhor o exaltou, o Senhor o colocou em lugar de destaque para abençoar uma nação, para abençoar o povo de Israel, para abençoar as nações vizinhas. E lá no final, José olha para trás e diz: foi o Senhor que me enviou para cá. Ou seja, José reconhece que o supremo pastor estava o conduzindo, quer quando ele estava no seio da sua família, sendo amado pelo seu pai, sendo amado por sua mãe, quer também naqueles momentos difíceis que ele passou. Porque não nos lembramos, por exemplo, de Esther. Esther que fazia parte da nação de Israel e que Deus move lá os meios e ela agora torna-se rainha.
E quando os judeus estão para serem mortos, Mordecai manda dizer para ela: quem sabe que foi para este tempo que o Senhor foste colocada aí? Quem sabe foi para este tempo? E que foi realmente para aquele tempo, porque através da vida de Esther, muitos judeus foram poupados da morte. Deus estava guiando a vida de Esther. Quando nós olhamos para o apóstolo Paulo, quantas coisas o apóstolo Paulo sofreu por causa do Evangelho, mas ele vai dizer que todas as coisas que me sobrevieram contribuíram para o avanço do Evangelho. Por isso que nós podemos confiar na palavra do Senhor, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Sim, o Senhor nos guia por pastos verdejantes. Sim, o Senhor nos guia a águas de descanso. Sim, o Senhor nos guia por veredas de justiça. Sim, o Senhor também nos guia por vales de sombra de morte. Ele nos guia. Não na vida da ovelha do Senhor, na minha vida e na sua vida, não temos sorte, não temos azar, não há coincidência. Só há o guiar soberano do Supremo Pastor. Isso na teologia nós chamamos de providência de Deus. É Deus controlando, Deus governando, Deus dirigindo todas as coisas. O que nós aprendemos nesse texto, versículo 4? É que a nossa vida, todo o nosso caminhar, está sendo guiado pelo Supremo Pastor. Talvez você esteja vivendo dias de bonança na sua vida. Talvez você esteja vivendo dias alegres na sua vida. Dias de paz, dias de felicidade. Saiba que o Senhor é que está lhe guiando como Supremo Pastor. Mas talvez alguns que estão me ouvindo estejam passando por vales profundos, vales escuros, vales de difícil acesso, em que você não consegue talvez nem enxergar uma saída. Saiba que esses vales é o Senhor também que está a lhe guiar. Mas Ele está a lhe guiar, quer por campinas, bonanças, quer por vales, tribulações, Ele está a lhe guiar com um propósito soberano de lhe instruir e de lhe abençoar, e para que o nome dEle seja glorificado. Esta é a primeira verdade que nós aprendemos aqui. É que o Senhor está sempre a nos guiar, providencialmente, soberanamente. Ele governa sobre todas as coisas. Ah, irmãos, como isso é tão importante para nós. Nesses dias de pandemia, nesses dias de isolamento social, nesses dias tão difíceis que o mundo está passando, que a igreja está passando, que eu e você estamos passando. Não há como dizer que nós não somos abalados. Todos nós estamos, de alguma forma, sendo afetados por este isolamento. Mas uma coisa que nos conforta, uma coisa que nos consola, uma coisa que nos fortalece, é a verdade de sabermos que o mesmo Deus que nos guiou nos anos passados e que nos abençoou, é o mesmo Deus que está nos guiando agora. O mesmo Deus que nos guiou em anos passados, pouco tempo recente, para nos abençoar no templo, com a Santa Ceia, com louvores, com a sua palavra, no ajuntamento solene. É o mesmo Deus também que está nos guiando por esse vale de isolamento, esse vale de pandemia, esse vale de distanciamento, do qual nós sentimos saudades da casa do Senhor, do qual nós sentimos saudades de estarmos juntos. Há um propósito por trás de tudo isso. O Supremo Pastor guia o seu rebanho, guia a sua igreja, guia a minha vida e a sua vida.
e depois nós estaremos reconhecendo que foi Ele, e a glória será dele. Mas há uma outra verdade aqui nesse texto que nós aprendemos, nesse pequeno versículo. Só lembrando, quando o texto aqui nos diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, está nos dizendo que esse Supremo Pastor, Ele guia todos os nossos dias, quer dias bons, quer dias maus, com um propósito soberano de nos instruir e de nos abençoar, e acima de tudo, para que o seu nome seja glorificado. Mas há uma outra verdade aqui. E que verdade é esta? É que a presença desse Supremo Pastor é uma presença libertadora. Eu vou repetir. A presença desse Supremo Pastor é uma presença libertadora. Porque olha aqui diz o versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Há uma ênfase aqui nesse porque tu estás comigo. Quando nós pensamos na humanidade, quando nós pensamos no homem, né, no ser humano, não é possível deixar de reconhecer que nós somos fracos e frágeis. Apesar que alguns querem negar este fato, mas a palavra de Deus deixa bem claro isso. E nessa fragilidade, nessa fraqueza humana, nós somos acometidos de medo, de temores. Medos dos mais simples, como medo de barata. Mas, a parte desses medos do cotidiano, há outros medos maiores. Por exemplo, o medo do amanhã. Talvez nesses dias de isolamento social, de pandemia, de crise política, jurídica, social, econômica, você fica a se perguntar, e amanhã como vai ser? E talvez o seu coração esteja, ou seja, tomado de temor a respeito do amanhã. Outros talvez tenham medo de ter medo. Eles não querem temer, mas eles têm medo de ter medo, porque o que vai ser se eu começar a temer? Alguns têm medo, ou estão com medo, eu diria até um medo justo, honesto, de ser infectado, de ter que ir para o hospital, ou de ter alguém da sua família que passe por isso. Sim, nós somos afetados. Há outros que, diante desse caos, diante dessa situação, podem estar com medo justamente da morte. Que, com certeza, é o maior medo, é o maior monstro que atemoriza o coração do homem. Porque o homem ele não foi feito para morrer. Mas por causa do pecado, diz a palavra do Senhor, Romanos capítulo 5, versículo 12, por um só homem entrou o pecado no mundo e a morte passou a todos os homens. Agora esse homem tem que lidar com algo que não estava projetado para ele, a morte. Isso traz temor, isso traz pavor ao coração do homem. É interessante que aqui o texto ele nos diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, aqui podemos trabalhar dois sentidos do vale da sombra da morte. Pode ser aqueles momentos de crise, aqueles momentos difíceis que passamos, que são escuros como a morte. Mas também pode se referir, penso eu que o texto está realmente também a nos dizer a respeito disso, da morte especificamente. Mas eu disse que esse texto ele nos ensina que a presença do Supremo Pastor é uma presença libertadora. Por quê? Porque esta presença nos livra deste medo, nos livra
desse pavor da morte, porque Ele está conosco. Olha o que diz o versículo: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei. Mas por que não vai temer? Porque tu estás comigo. Tu quem? O Supremo Pastor. Tu quem? Aquele pastor divino. Tu quem? Aquele pastor que me satisfaz. Tu quem? Aquele pastor que me leva às águas de descanso, aos prados, aos pastos verdejantes. Aquele que refrigera a minha alma, que me guia pela avenida da justiça. Aquele que está comigo, mesmo na hora do vale da sombra da morte. É porque Ele está comigo que eu não temerei. É a presença dEle. Quando Deus chamou os patriarcas, que é Abraão, Isaac e Jacó, Ele diz: eu serei contigo. Quando Deus chamou Moisés e enviou para o Egito, para, por meio dele, libertar o povo de Israel, Ele disse: eu serei contigo. Quando Deus levantou Josué para substituir Moisés e assim tomar posse da terra prometida, Ele disse: eu serei contigo. Quando você vê Deus escolhendo Gideão para libertar o povo de Israel dos medianitas, Ele diz: eu serei contigo. Quando você vê Deus levantando os profetas para profetizar e muitas vezes indo de encontro aos reis e sacerdotes da época, denunciando o pecado da nação de Israel, Ele diz: eu serei contigo, como foi com Isaías, como foi com Jeremias, como foi com Ezequiel. Quando Ele levanta a sua igreja e os apóstolos, o Senhor diz: eu serei contigo, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você vai ver em toda a palavra do Senhor esta expressão se repetindo: eu serei contigo. Mas por que Deus Ele fala disso? Porque Deus fala disso para os seus, para as suas ovelhas. Porque esse Supremo Pastor, Ele diz que vai estar junto. Porque, irmãos, é a sua presença, é da sua presença que nós precisamos. É da sua presença, não é de mais nada. Deus sabe o que nós mais precisamos, é dele mesmo. E a sua presença é o que nos basta. A sua presença é o que nos basta. Quer na bonança, mas quer também nos vales de sombra da morte. Esse texto, ele nos revela que o nosso caminhar, todos os meus dias, estão sob os cuidados do Supremo Pastor. Esse texto nos ensina que a presença desse Supremo Pastor é uma presença libertadora. Mas também nós olhamos para esse texto e nós aqui aprendemos uma outra verdade. Além dessas duas que nós acabamos de mencionar, é preciso entender que somos protegidos, guardados por este Supremo Pastor. Olha o versículo 4 mais uma vez. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Agora, olha o final do versículo. A tua vara e o teu cajado me consolam. É interessante aqui porque existem duas figuras que nós precisamos observar. Aqui o salmista diz que o pastor, e lembre-se que ele era um pastor de ovelha, ele diz: a tua vara e o teu cajado me consolam. A vara era um tipo, uma espécie de, vamos usar uma linguagem mais coloquial hoje para os nossos dias, era um tipo de cacetete, era uma vara que o pastor carregava na sua cintura. E o cajado ele levava em sua mão. Agora, para que a vara e para que o cajado? A vara era justamente, ou tinha a função de espantar os animais que queriam atacar
as suas ovelhas. Quando Davi, por exemplo, ele está diante de Saul, e Davi ele não tem nenhuma experiência de guerra, mas olha o que Davi disse. Davi diz então para Saul que um urso e depois também um leão vieram atacar as suas ovelhas. E ele foi e enfrentou tanto o urso como o leão e os venceu. Ele saiu para defender as suas ovelhas do inimigo, que no caso era o urso e o leão. Então o que é que nós estamos aprendendo aqui? É que o nosso Supremo Pastor, com sua vara, ele defende as nossas vidas, ele nos defende suas ovelhas dos nossos inimigos. É ele que vai adiante de nós, ele sabe cuidar bem da nossa vida. A sua vara nos defende. Quantos inimigos se levantam contra mim, contra você? Temos o inimigo das nossas almas, o próprio diabo, temos o inimigo, o mundo, temos o inimigo a nossa própria natureza pecaminosa, mas ainda há outros inimigos que se levantam porque professamos e amamos esse Supremo Pastor. E nós, como frágeis ovelhas, como vimos da última vez, nós não sabemos nos defender, mas o nosso pastor sabe nos defender. O nosso pastor, ele é poderoso para nos defender. Ele tem nas suas mãos a vara para defender e derrotar todos os nossos inimigos. Mas aqui um outro instrumento desse pastor, além da vara, para proteger as suas ovelhas, é justamente o cajado. E o cajado ele tinha uma dupla função, vamos dizer assim. Era o instrumento do pastor, primeiramente para conduzir as suas ovelhas. Muitas vezes, no caminho, alguma ovelha queria dar uma desviada, e ele com o seu cajado, não com a sua vara é para defender as suas ovelhas dos animais, dos inimigos. Mas com o cajado, ele fazia com que a ovelha começasse a voltar, ou então ele puxava a ovelha para próximo dele e para próximo do rebanho. Então o cajado ele tinha também essa função de conduzir a ovelha para próximo do rebanho, para que ela não se desviasse. Mas também esse cajado tinha uma função disciplinadora, porque algumas dessas ovelhas insistiam, e então com o cajado ele batia um pouco nela, para que ela voltasse, para que ela chegasse próximo, e assim não se desviasse dele, o Supremo Pastor, e também do rebanho. Que figura maravilhosa, irmãos. Que figura maravilhosa. Davi está dizendo que o Senhor poderoso, Criador dos céus e da terra, o Senhor que sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra, o Senhor que nos dá descanso das nossas aflições nesse tempo presente, o Senhor que nos guia, o Senhor que nos fortalece, o Senhor que está presente mesmo no vale da sombra da morte. Este Senhor, com sua vara, este pastor, Supremo Pastor, com sua vara, nos defende dos inimigos, mas também com seu cajado, ele nos conduz. Quantas vezes, irmãos, nós, por alguma razão, começamos a nos desviar do Senhor, a nos afastar desse Supremo Pastor que tanto nos ama, mas que nós muitas vezes não conseguimos perceber a grandeza desse amor. Mas porque Ele nos ama, Ele com o seu cajado, Ele começa a nos trazer de volta. Porém, há outros momentos em que nós insistimos tanto em querer nos afastar, que Ele agora nos disciplina. Abra a sua Bíblia
em Hebreus, capítulo 12, olha o que o texto nos diz. Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 8 em diante. Olha o que diz. Se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em tudo em maior submissão ao Pai espiritual. Versículo 10. Pois eles, no caso dos nossos pais terrenos, nos corrigiam por um pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Ele diz que Deus nos disciplina para o aproveitamento, ou seja, para nosso aprendizado, e para que sejamos participantes da sua santidade. Mas disciplina não é bom, machuca, dói um pouco, ou dói até muito, mas olha o que diz o versículo 11. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados frutos de justiça. Ainda em Apocalipse, capítulo 3, versículo 19, o Senhor diz: eu repreendo e disciplino. Repreendo e disciplino. A quem? A todos quanto eu amo. Muitas vezes, estamos sendo disciplinados pelo Senhor. E a sua disciplina dói. Mas dói para o nosso aproveitamento. Dói para que sejamos participantes da sua santidade. Dói, mas é a prova do seu amor para conosco. Quando os pais disciplinam os seus filhos, eles fazem isso com amor, para o bem dos seus filhos. Se os pais humanos fazem isso, é isso que o autor dos Hebreus está dizendo, muito mais o nosso Pai Celeste, o nosso Supremo Pastor, com a vara, ele afugenta os nossos inimigos. Com a vara, ele fere os nossos inimigos. Com a vara, ele mata os nossos inimigos. Mas o seu cajado nos conduz, nos disciplina, jamais nos fere, jamais nos mata, porque ele faz isso para o nosso bem. Este é o Supremo Pastor. E Davi olha esse aspecto do pastor, e olhando agora para o Supremo Pastor, no qual defende as suas ovelhas, mas também conduz as suas ovelhas e disciplina as suas ovelhas, ele diz assim: isto é consolador, porque olha o que diz o versículo 4: a tua vara e o teu cajado me consolam. Que coisa tremenda, encorajadora, consoladora. Saber que o nosso Supremo Pastor está a nos defender, saber que o nosso Supremo Pastor está sempre a nos conduzir quando queremos nos afastar dele, mas também que ele está pronto a nos disciplinar, mas para que sejamos sempre próximos dele. Esse é o nosso pastor. O que é que nós aprendemos aqui nesse texto? Temos visto que todos os nossos dias estão sendo guiados por esse Supremo Pastor, quer dias bons, quer dias maus. Temos aprendido nesse versículo aqui, que toda a presença do Senhor na nossa vida nos livra de temores, nos livra do pavor da morte. E temos aprendido aqui, que esse Supremo Pastor é aquele que defende-nos do inimigo e também justamente nos conduz para próximo dele, em amor, para que sejamos participantes da sua santidade por meio da sua disciplina.
A tua vara e o teu cajado me consolam. O que podemos aplicar para a nossa vida aqui? A primeira aplicação que eu quero fazer é: encontre consolo nesse pastor. Encontre consolo nesse pastor. É ele que lhe guia. É ele que está guiando todos, não apenas alguns dos seus caminhos, todos os seus caminhos. Note, é ele que está lhe guiando. Não é que você está andando, eu estou andando, e ele está indo ao nosso lado. É bem verdade que ele está ao nosso lado. Mas quando diz aqui que ele nos guia, é que ele vai à frente. E quando ele vai à frente, ele muitas vezes está nos levando para pastos verdejantes, para águas de descanso, por caminhos de justiça. Mas de forma muitas vezes estranha a nós, ovelhas, ele nos guia também para vales sombrios. Mas a ovelha não deixa de seguir o seu pastor, porque ela confia no seu pastor, confia no seu guiar. Saiba que Deus está lhe guiando em todos os seus caminhos. A segunda aplicação que eu quero fazer aqui é que você lembre-se que Ele não lhe abandona. Às vezes desses caminhos, principalmente os caminhos de vales de sombra da morte, somos tentados a pensar que o Senhor esqueceu de nós, que o Senhor já não escuta mais as nossas orações, que não adianta orar, que não adianta buscar, que Ele já nos abandonou. Quantas vezes o salmista se sentiu assim, alguns dos profetas também se sentiram assim. Mas logo eles caíram em si pela graça de Deus e lembraram-se que o Senhor continua com a sua promessa, porque Ele é fiel. Eis que estou convosco todos os dias. Eu serei contigo, diz o Senhor. Então essa é a segunda aplicação que eu quero trazer para a sua vida. Que o consolo do Senhor seja em que você saiba em que Ele está lhe guiando. Que o consolo do Senhor esteja justamente em saber que o Senhor não lhe abandona em momento algum. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Que o seu coração seja consolado. E aqui é a terceira aplicação que eu quero fazer. Com a proteção e disciplina desse supremo pastor. Davi ficou encantado, Davi ficou consolado em saber que o Senhor lhe defendia. Se ele podia defender um animal, muito mais Deus iria lhe defender. Se ele poderia conduzir um animal, muito mais Deus iria lhe conduzir. Se ele disciplinava um animal, muito mais Deus disciplinava. E disciplina o seu povo, a mim e a você. Não para nos ferir, porque o que fere é a vara, mas para nos corrigir e nos aproximar dele através do seu cajado. Isto é consolo para a nossa vida, para a nossa alma. Mas eu quero também trazer uma aplicação para você, que já nos ouvindo, e que ainda não tem uma experiência real com este pastor. Talvez você só saiba o salmo do pastor, mas ainda não é ovelha desse pastor. Eu quero lhe dizer que o Senhor está a lhe chamar. E a palavra de Deus nos diz, Jesus diz, Ele sendo o bom pastor: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Você tem ouvido a voz do bom pastor a lhe chamar? Também não adianta você dizer, eu sou ovelha de Jesus, eu sou ovelha desse pastor, mas se você não segue, você não é ovelha. Porque Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Se você tem ouvido a voz do Senhor a lhe chamar, a chamar pelo seu nome, venha para o Supremo Pastor e seja apacentado, guiado, protegido por esse Supremo Pastor. E aí sim, este versículo será uma realidade na sua vida. Que Deus em Cristo nos abençoe e que
a riqueza desta palavra, as verdades dessa palavra a respeito desse supremo pastor, encha o meu e o seu coração de gozo e de alegria. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor, em saber que todos, absolutamente todos os nossos dias, estão sendo guiados pelo Senhor. Não estamos indo por caminhos e o Senhor tem vindo atrás, apesar que o Senhor está na nossa retaguarda. Não estamos caminhando e o Senhor está ao nosso lado, apesar que sabemos que o Senhor também está ao nosso lado. Mas acima de tudo, Tua palavra nos diz que o Senhor vai à frente de nós, o Senhor nos guia por pastos verdejantes, por águas tranquilas, por caminhos de justiça, mas também por vales. Mas por onde o Senhor nos guiar, quer em prados, quer em vales, quer em águas de bonança ou lugares de escassez, temos a certeza que o Senhor está conosco e é isso que nos basta. A Tua presença é o suficiente para a nossa vida. Como é bom, Senhor, saber que o Senhor nos protege, que o Senhor nos livra dos nossos inimigos, mas também que o Senhor, por amor, nos conduz e nos disciplina para sermos participantes da Tua santidade. A Ti, Supremo Pastor, a honra, a glória e o louvor para todos sempre. Amém.